Pessoal, temos que estabelecer então as emoções de uma maneira clara, objetiva, entendendo que a emoção ela é algo que a gente sente de maneira mais abstrata. Já os sentimentos são diferentes. Os sentimentos já é mais concreto, é como se você sentisse uma dor, como se sentisse um problema na espinha, como se você sentisse alguma coisa no estômago. Então ele é meio que assim, né? Aquela angústia que você sente, aquela dor aqui no peito. Normalmente os sentimentos estão voltados a coisas mais concretas e as emoções em coisas mais abstratas, como o medo é um deles. Então, estabelecendo aqui as cinco emoções, tanto as saudáveis como as doentias, então seria medo, não é? Tristeza, ok? Ira, culpa. Então essas seriam as 4 emoções base, né? A matriz das emoções. Básicas e a emoção positiva, que é a emoção chamada alegria. 5 emoções, 4 emoções negativas, não é? Medo, quer dizer, a gente pode pensar que essas emoções são negativas, mas em determinadas proporção, que há situações que as pessoas elas estão muito mal, né? E por elas estarem totalmente lideradas ou controladas pelas emoções, elas acabam tendo problema. Mas o medo é uma emoção negativa, pode ser considerada uma emoção negativa, mas também ela pode trazer benefícios quando você sabe liderar esse medo. O medo faz você tomar decisões ou não tomar decisões que vão te proteger. Então o medo ele é bom, pode ser positivo, não é? A ira é algo inerente na vida do ser humano. Não é? Ben Shahar, da Universidade de Harvard, ele fala que uma das coisas importantes para que você seja feliz é você conseguir estabelecer as suas emoções, é você poder conversar sobre elas, poder mostrar o que você sente. A própria Bíblia diz, irai-vos, mas não pequeis. Então parece que existe uma ira onde você consegue focar no problema e não na pessoa. O problema é quando você foca na pessoa e você quer dar a paga dessa ira, você quer matar, quer bater, quer fazer. Esse é o problema da ira, não é? Então, aí já estabelecemos o medo, já estabelecemos a ira. E nós podemos entender isso. O medo vai sempre te levar a ver aquilo que não existe. E normalmente o medo faz você fugir. Ou foge ou nega. Seriam 2 partes aí as pessoas vivem. Ou foge ou nega. Tá legal? O medo, ele produz terror, tormento, apreensão. O medo, ele traz estabilidade, insegurança, não é? Aquela situação da surpresa que pode acontecer e você gera uma ansiedade, não é? O medo gera assombro. Também o medo pode gerar distração. Então a gente começa a ver que o medo, ele é uma coisa que, se você não cuidar, ele vai liderar você e te levar sempre para algum lugar desses que eu estou falando. E quando você é direcionado para isso, isso faz com que você não consiga vencer, você não consiga tomar decisões, é como que se você entrasse dentro de uma ostra, né? Porque quando você sai dela, tudo é muito grande, tudo é muito intenso, não é? O adolescente é muito assim, ele é muito intenso, é muito ou é pouco. O medo ele é sempre muito, não é? Então ele acaba te mostrando uma coisa que normalmente, que eu quero dizer para você, não é verdadeiro, normalmente é mentiroso. Normalmente você está vendo mais do que na verdade existe. E isso pode gerar até pensamentos fantasiosos a partir desse medo. A ira, ela pode gerar talvez o início da ira seja o aborrecimento, né? O segundo passo da ira seja a irritação, aborrecimento, irritação, não é? E depois vem a ira, a raiva, aquela situação onde você não consegue controlar e você quer dar paga, você quer mostrar, né? Mexe diretamente com o seu orgulho. Isso é complicado. Está muito relacionado à questão de agressividade. E é provado cientificamente que a ira ela tem uma proposta de falta de oxigênio no cérebro. Você já não pensa. Quando você está irado, quando a agressividade toma conta de você, a violência, né? Como diz aí as pessoas do direito, eles dizem que da violenta emoção, quando você está tomado dessa violenta emoção, você não consegue pensar, falta oxigênio no seu cérebro. E a partir disso você começa a tomar decisões erradas ou começa a reagir que depois você vai se arrepender, tá? Depois nós temos aí a questão da tristeza. A tristeza, ela é algo muito forte, porque a tristeza, ela leva-nos normalmente a um processo de depressão, né? A tristeza,
ela gera aí angústia, ela gera uma situação desconfortável e a pessoa muitas vezes não sabe o que está sentindo, porque essa angústia normalmente traz uma dor aqui no peito, um sentimento de incômodo aqui no peito, e isso é prejudicial para a vida da pessoa. Então, se eu pudesse trabalhar essa questão, né? Essa tristeza, ela começa naquela ideia de você ter passado por uma situação, vivido uma situação, aquilo gera pensamento. E esses pensamentos são normalmente pensamentos negativos. Esses pensamentos são pensamentos pessimistas, pensamentos de que não consigo, não posso, não vai dar, né? E esses pensamentos vão gerando, como que vai tomando conta da sua vida de uma maneira integral. E você parte para a tristeza. E da tristeza ela vai gerar angústia. E a angústia normalmente vai gerar um estado depressivo. Então muitas pessoas começaram ali na tristeza e chegaram a uma patologia. Claro, gente, que eu não estou falando sobre uma tristeza por passar por problemas. Eu não estou falando sobre um medo simplesmente por causa de uma coisinha ou outra, onde vai e depois desaparece. Não estou falando sobre isso. Eu estou falando sobre algo com intensidade, não é? Onde você não controla mais, onde você é controlado por isso. É essa emoção que eu estou querendo que você entenda. É isso que vai fazer muita diferença na sua própria vida. A questão da culpa ela é interessante, não é? Porque a culpa logo em seguida ela gera um remorso muito grande. A culpa, ela traz sobre nós aquele sentimento de paralisação, de paralisia. Quando você se sente culpado, você não age. Né? Quando você se sente culpado, é como se aquela pessoa usasse aquela arma contra você. E aquilo é tão forte dentro de você que quando toca nesse assunto, você fica mal, você fica para baixo, né? Você não consegue agir, não é? E você fica totalmente paralisado. A culpa, ela te paralisa. E isso é complicado. Porque muitas pessoas, ao invés de resolver a culpa, ela não resolve, ela fica aprisionada pela culpa. E por causa dessa culpa, ela começa a ter um certo menosprezo por ela mesma. Ela começa a se tornar uma pessoa que tem remorso. Caramba, por que eu fiz isso? O que eu não devia ter feito? E agora? Agora não tem jeito de voltar atrás. Eu me lembro de uma moça que ficou grávida, não é? Num relacionamento. Ela era casada e acabou brigando com o marido e tal. O relacionamento não estava bem e ela acabou ficando grávida de um outro homem. Rapaz, aquilo foi complicado. E a situação foi tão complicada que esse marido, não é, permitiu que a criança nascesse e aí jogava na cara dela todo dia sobre aquela criança. Aquela criança era a marca da culpa dela. E aquela moça vivia com uma pressão tão grande, né, e aquilo foi gerando uma certa angústia, uma certa tristeza dentro dela, né? Olha, uma coisa gerando a outra, e ela acabou entrando num estado depressivo, chegou para mim num estado depressivo, para que eu pudesse tratar ela a partir dessa situação que ela estava vivendo. Então, gente, cuidado, olha, 4 emoções básicas, emoções doentias, que se estão num estágio onde controlam você, tá com um problema. Não estou falando sobre uma situação ou outra normal da nossa vida, não estou falando sobre isso, tá legal? Então a própria emoção do ser humano é inato nele, ele vai ter essas emoções. Só que ele é como se ele entrasse e saísse. É como se ele tivesse um momento e ele voltasse à sua liderança, né? E não uma coisa que controla diretamente a vida dele. Então ele vai explodir e aí começa a agir sem pensar. Ou então ele não age por causa de tanto medo que tem, medo de escuro, né? Medo de elevador, as famosas fobias, uma insegurança de relacionamentos, não é? Ela se machucou num relacionamento e agora não quer entrar em outro, e outras mais que acabam acontecendo dessa maneira. Agora nós temos uma emoção positiva. Qual é a emoção positiva? Alegria. E a alegria, ela vai gerar alguns sentimentos, não é? Se eu posso dizer a palavra sentimentos em si, mas a alegria, ela vai gerar aí um interesse, uma busca, né? Vai gerar aprovação pessoal. Quando eu estou alegre, eu me sinto aprovado. Vai me gerar confiança pessoal, confiança nas situações, confiança no meu potencial, não é? Vai gerar admiração, vai gerar extasia, vigilância. A alegria gera serenidade, otimismo. Está vendo como é que é legal essa alegria? Ela traz essa segurança que eu preciso para poder avançar diante das adversidades, não é? A alegria, ela me leva como se fosse para um lugar chamado manancial. Posso dizer assim? Um lugar chamado manancial, onde eu tenho equilíbrio, onde eu posso vivenciar de maneira feliz. Eu acho que a grande palavra para onde me leva a alegria é a felicidade. Felicidade é uma coisa que a gente constrói.
Felicidade não é uma coisa que a gente compra. Felicidade não é uma coisa que a gente descobre, né, de repente, não. Felicidade é uma coisa que você vai construindo. E nós vamos vendo isso a partir de atitudes, não é? Você escolheu tomar essa posição, você escolheu reagir de uma maneira diferente. E isso é muito positivo, né? Onde você pode fazer escolhas para ser feliz, onde você pode construir diretamente a sua felicidade. Tá legal? Então essa é a proposta da alegria, que pode nos ajudar de uma maneira completa, integral, não é? Trazendo sobre nós essa perspectiva de otimismo. Uma das características que eu também não acredito que seja diretamente um sentimento, né? É a questão do amor. A alegria, ela gera esse amor, essa alegria gera esse interesse. Então é muito importante, né? A gente fala que Jesus, quando começa o seu ministério, ele começa num casamento e ali ele não deixa faltar vinho, né? E o vinho era o símbolo da alegria. Então olha só como a alegria é importante. Deus é um Deus alegre e Ele quer que a gente também seja alegre e viva essa alegria, porque isso gera o desenvolvimento das nossas competências, do nosso potencial, da nossa criatividade. Não é? Então você tem disposição, você tem interesse, você quer reagir, você começa a se tornar preventivo, exatamente porque você tem alegria. Uma das características de uma pessoa feliz, uma pessoa de sucesso, é realmente a alegria. Então eu queria que você pensasse nisso, investisse nessa proposta de buscar essas emoções saudáveis, essas situações que me levam diretamente para essa alegria, para essa extasia, para essa admiração, não é? Para essa visão de aceitação, de aprovação. Não é? A criança, no seu desenvolvimento, ela precisa de alegria. É um tempero como o sal, né? Que faz toda a diferença na cozinha. Então, olha só, essa alegria, essa criança alegre, ela expressando suas emoções, essa emoção de alegria, ela vai trabalhar bem, vai se sentir disposta. A alegria, ela te ajuda de uma maneira integral e te leva para lugares onde você começa a realizar, a concretizar a capacidade de criatividade e de realmente viver uma vida preventiva, tá bom? Sabendo como agir, de que forma você vai agir, não é? Que maneira você vai tratar o outro. Então, gente, é muito importante que você hoje estabeleça essa visão de entender qual é a emoção que mais você tem desenvolvido. Que áreas dessas que eu estou falando têm sido mais fortes na sua vida? Tem sido emoções doentias, tem sido emoções tóxicas, né? Que a gente chama, ou emoções positivas? Situações da sua vida, pessoas que estão perto de você diriam que você é uma pessoa iracunda, uma pessoa medrosa, não é? O que seria? Me fala isso. Qual seria a emoção que mais tem tomado conta de você? Isso te impede de ter relacionamento com o outro, ou então você parte para um relacionamento doentio. Isso impede você de ter relacionamento no seu trabalho, não é? Então você já não consegue. Eu me lembro de uma pessoa aqui, e ela era muito boa com coisas e muito ruim com pessoas. Então, se você quisesse que ela fizesse algo, você não podia colocar pessoas perto dela. Você tinha que colocar coisas com ela. Porque se você colocasse uma pessoa perto dela, ela matava aquela pessoa. Deixava a pessoa triste, ela roubava a personalidade da pessoa. Tal era a característica dela, porque ela não desenvolveu essa questão de emoção. Né? Na verdade, ela começou a tomar um posicionamento totalmente contrário. Por quê? Porque ela aprendeu assim, por causa dos traumas emocionais, por causa dos medos, por causa das tristezas que ela passou, dos enfrentamentos que ela passou na sua vida quando criança. Isso foi gerando traumas e ela agora se tornou uma pessoa onde ela só sabe trabalhar com coisas, né? Ela não sabe trabalhar com pessoas, não tem paciência, não tem tolerância, tudo gera nela um sentimento de rejeição, né? Os traumas. E aí começa aí a complicar. E isso vai trazer problema no desenvolvimento da vida e no futuro. Eu gosto sempre de pensar, cuidado para você não querer coisas que você não tem, que você não vai ter. Uma delas é o controle do futuro, a adivinhação. Cuidado com essas coisas, isso não te ajuda, não vai te levar a lugares melhores, mais altos. Tá legal? Então só para que você entenda isso, porque nós temos um lado espiritual, um lado emocional, um lado físico. E nós entendemos que também, não é? Esse lado emocional, ele adoece e a gente vai aprendendo, não é? A gente vai aprendendo situações onde nós podemos trabalhar essas áreas da vida que foram traumas
e poder vencer esses traumas para que a gente consiga avançar dentro da proposta de vida, de ser feliz, de construir essa alegria, essa felicidade, de construir essa proposta de otimismo, de amor, não é? De disposição, de busca. Não é? E como eu estou dizendo aqui, a pessoa de sucesso, ela sempre tem essa proposta de alegria. Ou você vai ter emoções saudáveis, ou você vai ter emoções doentias. Pessoas que repetem sempre o mesmo, as mesmas atitudes, sempre estão patinando, sempre estão reagindo de maneira negativa, não trabalham essas questões emocionais, mas elas permanecem numa posição negativa, numa posição contrária, e ela não consegue desenvolver a sua vida.